Olá, pessoal, dando continuidade então aos transgênicos, a esse método de controle. A história do transgênico de segunda geração, que é o que a gente estuda aqui na entomologia agrícola, que são os transgênicos BT, ela tem início há muitos anos atrás, lá em 1902, no Japão, onde iniciou com a descoberta dessa bactéria. Tá? Só que aí vários estudos foram ocorrendo, mas o uso mesmo como bioinseticida, de forma mais intensa, ele começou em 1987, então há 33 anos atrás, começou a ser aplicado essa bactéria nos cultivos agrícolas com o objetivo de controle de lagartas, de alguns lepidópteros. Mas só em 1995 que nos Estados Unidos é criado o primeiro BT, a primeira planta transgênica BT, que foi da cultura do milho. No Brasil, foi liberado pela CTN-Bio em 2005 a primeira cultura BT do Brasil, que foi o algodão. Mesmo a gente sabendo que antes disso já teria chegado no Brasil através das fronteiras de forma ilegal os transgênicos e já estavam sendo utilizados pelos produtores. Mas foi só liberado o primeiro em 2005 com algodão. E logo depois disso no Brasil, outra liberação que ocorreu foi em 2007, que aí veio o milho BT, e aí somente em 2010 que veio a soja BT para o Brasil, mesmo já tendo a transgenia para herbicida no Brasil desde 1998 com a soja, tá? E mais recentemente, há pouco tempo, se liberou também pela CTN-Bio, em 2017, a cana-de-açúcar transgênica BT. Então, o que é o BT? Essa bactéria, Bacillus thuringiensis, ela é uma bactéria que ela é encontrada no solo, então ela vive no solo, nas plantas, ela se multiplica ali de forma natural, tá? Essa bactéria, ela produz uma proteína cristalizada durante a esporulação. As bactérias, quando elas não estão em uma condição adequada de multiplicação e desenvolvimento, elas esporulam como uma forma de proteção, ali, uma capa de proteção, quando a condição ambiental não é favorável. Então, nessa esporulação, ela forma, junto com isso, como uma forma de proteção, alguns cristais proteicos, que são proteínas, tá? Protoxinas. Tem proteínas com uma toxina que tem cristal de proteção. São muito tóxicas as larvas de alguns insetos. Elas atuam sobre larvas de dípteros, de coleópteros e mais intensamente sobre larvas de lepidópteros. São diferentes isolados de BT, produzem toxinas diferentes, cada uma codificada por um gene. Então, nós temos essa espécie Bacillus thuringiensis, dessa bactéria, em diferentes ambientes diferentes. Então, as bactérias que vivem em determinado local, elas têm proteínas CRIS específicas. E também elas vão evoluindo com a multiplicação e formando novas proteínas. Então, as bactérias que nós temos no solo de Goiás não são as mesmas, não produzem as mesmas proteínas que a bactéria do Rio Grande do Sul, ou mesmo de cidades diferentes, porque elas evoluíram de forma diferente. Então, por isso que todo ano a gente vê lançamento de novos transgênicos, com novas proteínas. E hoje, né, as PROs que eles chamam, que é a introdução de mais de uma proteína diferente. Então, nós temos CRI1AC com CRI1AF, que são os nomes das proteínas. Em uma planta, às vezes, com 3 ou 4 proteínas CRIs diferentes uma da outra, para atingir um número de maior de lagarta. Por que acontece? Na natureza, essas bactérias desenvolvem essas proteínas diferenciadas e os insetos arrumam barreiras também, tem processo de coevolução, arrumando barreiras que fazem eles ficar resistentes a essas bactérias, essas proteínas CRI, né? Então vai tendo essas modificações, tá? Então, como que acontece esse processo de contaminação? Tá? O que que acontece? Então, aqui nós temos o esporo da bactéria com o cristal proteico. Tá? Então, nesse DNA dessa bactéria tem um gene responsável pela criação desse cristal proteico. E esse gene que a gente introduz na planta quando a gente faz o transgênico. Tá? Aqui, no caso, é uma bactéria comum se desenvolvendo na natureza e tem o esporo dela, o esporulô, junto com o cristal. Tá? Esse cristal também é chamado de endotoxina. Então, nós temos o cristal, dentro desse cristal nós temos a protoxina. Tá? A protoxina. Como que acontece o processo de infecção? Quando a lagarta ela se alimenta da planta que contém ali o cristal proteico, ela ingere esse cristal proteico e dentro do estômago da lagarta precisa de uma condição primeira ideal, que é o quê? O pH.
o pH tem que ser alcalino para ele solubilizar esse cristal que envolve a protoxina. Então, quando a lagarta ingere esse cristal junto com a planta, ela vai ter que ter um pH alcalino. Por isso que não funciona para todos os insetos, é muito específico, porque tem que ter um pH alcalino para que o primeiro passo ocorra, que é a solubilização, a degradação, então, do cristal. Após a degradação desse cristal, você tem uma protoxina. Essa protoxina junta não causa nenhum tipo de dano ao inseto. Só que o inseto, dentro do intestino dele, nós temos enzimas, são proteases. São enzimas que degradam o alimento que vai chegando. E aí esse inseto, então, tem uma protease que vai lá e quebra essa protoxina aqui no meio, pá, separa a proteína da toxina. Então, é o segundo passo. Qual o terceiro passo, então? Essa toxina fica ativada com a quebra e ela se liga nos receptores do epitélio do intestino do inseto. Quando ela se liga nos receptores aqui do intestino, que também tem que ter receptor adequado para cada toxina, porque igual eu disse, tem vários tipos de proteína CRI, então o inseto tem que ter esse receptor no epitélio, onde a toxina se liga. Quando a toxina se liga, ela rompe o epitélio do intestino do inseto, causando uma septicemia, uma infecção generalizada. Por quê? Tecidos aqui, alimentos, sai pro epitélio em contato com a hemolinfa, e a hemolinfa, também o sangue do inseto, penetra então no intestino, causando então uma infecção. Então é dessa forma que ocorre esse processo de infecção através da proteína CRI pela bactéria. Então aqui nós temos exemplos aqui de cristais, ó, tem formatos diferentes. Então tem que ter, por isso que tem vários tipos de proteína CRI, né? E você vê que tem os passos ali que tem que seguir. Então a lagarta ela tem que ter um pH alcalino para quebrar o cristal. Esse que envolve a protoxina. Depois que quebrou, ela tem que ter uma enzima que vai lá e separa a proteína da toxina. Depois ela tem que ter um epitélio, a toxina tem que se ligar no epitélio do intestino do inseto num local específico, onde ela tem que ter um encaixe. Se ela não tiver, não funciona. Tá? Além disso, o inseto não pode ter nenhuma outra enzima que quebre a toxina já ativada. Então aqui, ó, cria um A, cria 3A, cria um AC, cria um AB, cria um C, né? E aí tem umas que são mais ativas dependendo do inseto, porque alguns insetos criam resistência a determinada barreira, tá? Então tem vários tipos. Então hoje a gente introduz, hoje nas plantas transgênicas, a gente introduz mais de uma proteína aqui diferente, pra gente poder uma resistência maior à quebra, né? Ali pelo inseto da tecnologia. Então, aqui em brócolis, fumo, canola. Em outros países, a gente tem maior quantidade de uso de plantas transgênicas, tá? No Brasil, a gente tem uma quantidade menor. Por mais que a gente produza em maior área, por exemplo, hortaliças no Brasil não é liberado para a produção de transgênicos. Tá? Do que depende para um inseto ser suscetível à proteína CRI? Então, do que depende, tá? Para ele não ser resistente. Ele tem que ter um pH alcalino, primeiro, para quebrar a proteína CRI. Então, se não for alcalino, já não funciona. Então, ele vai eliminar aquilo nas fezes, aquele cristal. Segundo, ele tem que ter uma enzima depois que vai lá e separe a toxina da proteína. Ele tem que ter essa enzima, tá? Terceiro, o inseto não pode ter uma enzima que vai lá na toxina depois de ativada e quebre ela, que aí também é eliminado pelas fezes. E quarto, ele tem que ter um receptor no epitélio do intestino que se ligue adequadamente. Se não se ligar, a toxina também vai embora nas fezes. Então tem todo esse processo. Então, como o inseto-alvo pode se tornar resistente? Ele pode ter enzima digestiva, tá? Que degrade a toxina após ativada. Ele pode ter enzima digestiva que não quebre a toxina da proteína, fazendo com que ela não cause nenhum mal. Ele pode não ter receptor no epitélio, modificar esse receptor no epitélio. Ou o pH ser alterado, né? Não realizando a solubilização do cristal, tá?
Então, esses pontos são importantes. É assim que causa resistência. Então, às vezes, uma tecnologia ela é lançada, quando ela é mal utilizada, logo você já vê que aquela cultivar transgênica que foi liberada logo perde a eficiência. Outros tipos de transgênico para controle de plantas menos e não são utilizados no Brasil, que são o quê? As plantas, algumas plantas desenvolvem, algumas cultivares têm a capacidade de desenvolver algumas proteases, algumas substâncias que quebram as proteases do inseto. Então, as enzimas digestivas dele. Então, a planta tem alguma substância que faz com que inative essa enzima digestiva do inseto. Então, ele vai se alimentar ali e não vai conseguir digerir aquele alimento, tá? E aí você tem esses inibidores de enzima, né, que estão muito em estudos para a gente poder estar utilizando possivelmente no futuro aí como um transgênico também. A coevolução de inibidores de protease de plantas e protease de insetos é um interessante paradigma para pesquisas. Plantas parecem ter desenvolvido inibidores com extraordinária propriedade contra proteases, né, contra as enzimas digestivas dos insetos. Então, por isso que às vezes o inseto não se alimenta de uma planta X e não se alimenta de outra. Às vezes ele não se alimenta de outra porque essa outra tem uma substância que causa nele essa inibição das enzimas digestivas, certo? Então, esse processo de coevolução, por isso que eles se adaptam às vezes a determinadas plantas. Transgênicos utilizados no Brasil. Nós temos então milho, a soja, a soja, o algodão e mais recentemente a cana-de-açúcar. Isso transgênicos para controle de insetos, tá? Para controle de doenças, a gente já tem um liberado pela Embrapa com feijão, que vocês vão ver em fitopatologia. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de transgênico, né? Mas fica baseado nessas culturas que a gente citou. E a gente tem vários insetos-alvo, a lagarta da soja, a lagarta falsa medideira, broca das axilas, lagarta das maçãs, lagarta do cartucho, broca do colmo, lagarta da espiga, lagarta elasmo, lagarta rosca, né? A diabrótica especiosa, mais recentemente a larva alfinete. Então a gente tem uma gama de pragas, as espodópteras aí, de Atreia sacaralis. Então o mais recente, comentando com vocês, é o transgênico cana-BT, que foi aprovado em 2017, tá? Qual que é uma grande preocupação dessa tecnologia? Diferente da soja, milho e algodão, que a gente planta e colhe em menos de um ano, né? A cultura, e aí você faz toda uma técnica de semeadura novamente. A cultura da cana, por mais que a gente possa estar colhendo com um ano ou um ano e meio, a gente colhe ela e aí ocorre uma rebrota ali da soqueira. Ou seja, não há mudança do material. Então, aquela planta, aquele transgênico vai ficar por 5 anos ali no mínimo no campo, aquele mesmo material. E o grande entrave dessa tecnologia aí é porque nesse período a possibilidade de ocorrer a resistência dessas lagartas de diarreia é muito grande, tá? Mesmo porque, por exemplo, a soja, a gente tem material novo, cultivar nova, sendo lançado todo ano, com diferentes proteínas CRI, com diferentes genes, todo ano. E mesmo assim, algum ano pode ocorrer algum problema e aí ter a quebra de tecnologia em determinada região, porque a população de lagartas selecionou indivíduos resistentes. Imagine então com uma planta da cana ficando 5 anos no campo, a mesma cultivar, tá? Então isso vai fazer com que aumente a possibilidade. Então os estudos ainda não veem para a cana-de-açúcar o BT como o suficiente para controlar, porque a gente sabe que vai ser mais fácil essa população de lagartas criar resistência, tá? Então, o controle biológico utilizando a cotésia não é totalmente uma coisa que fique extinta aí, porque vai ser difícil. Para essa tecnologia funcionar, vai ter que ter uma parceria grande ali no início para controlar as lagartas no estágio inicial de desenvolvimento e o mínimo possível penetrar no como, assim podendo ficar resistente com mais facilidade ali a população, né? A seleção da população resistente. Outra coisa importante também para se manter essa tecnologia BT são as áreas de refúgio. O que é isso? Tá? Aqui é um exemplo, tem vários tipos de recomendação hoje, que a cada 800 metros nós temos que ter uma faixa com plantas convencionais. Então aqui a gente tem o milho BR10 transgênico, tá? Um exemplo. E aqui o milho BR10 convencional.
Então, são cultivares que são mesmas cultivares, só que numa foi introduzido o gene e na outra não, tá? Para elas terem o mesmo tipo de desenvolvimento, de crescimento. Então, o que que acontece? Aqui, a gente tem, então, 800 metros de transgênico e nós temos que ter alguma faixa de convencional. Normalmente, o que mais se usa, aqui um exemplo até da Intacta RR2 Pro, né, de soja, normalmente se usa o seguinte, a gente faz uma barreira ao redor, tá? A cada 800 metros se faz ao redor, né? Então, a gente tem, o recomendado antes era 20% de área de refúgio. Hoje já se aceita 10% de área de refúgio. Mas as próprias grandes empresas multinacionais, elas recomendam que faça o uso da área de refúgio, tá? Seja intercalando dessa forma, seja ao redor, tem várias formas de se fazer, né? Se intercalar os transgênicos com um pedaço ali convencional. Então, recomenda-se aí a cada 800 metros que se tenha essas faixas de 10 a 20 linhas, né? Hoje com 10% de área de refúgio. Para quê? Tá? Então, se você tem aqui o algodão transgênico BT e o algodão aqui na área de refúgio, as lagartas, as mariposas que chegarem a pôr ovos aqui nessa área de refúgio, nesse algodão convencional, vai ter lagartas que vão se desenvolver ali, tá? E aqui no algodão BT, pode ser que de 1000 lagartas, uma consiga virar um adulto, uma fêmea. E é resistente, porque se ela conseguiu desenvolver até adulto, quer dizer que a tecnologia BT não fez efeito nela, então ela é resistente, tá? E por que a gente mantém a área de refúgio? Porque aqui a gente tem um indivíduo resistente, aqui nós vamos ter vários indivíduos suscetíveis. Por mais que a gente aplique aqui o controle químico para não aumentar muito a população na área de refúgio, um ou outro indivíduo vai se desenvolver. Então, é para ter o cruzamento desse indivíduo suscetível com esse indivíduo resistente. Agora, se a gente colocar numa área toda ela de transgênico, aí pode ter duas lagartinhas que se desenvolvam porque são resistentes e essas duas virem lindas mariposas, um macho e uma fêmea que se encontram, os dois resistentes. Se eles se encontrarem, os descendentes deles todos serão resistentes. E isso vai fazer com que haja quebra da tecnologia, tá? Por isso a importância da área de refúgio. E as empresas recomendam, e hoje 10% da área, e tem que ser intercalado, não adianta você ter ali 300 hectares lá, 1 hectare lá longe de área de refúgio. Tem que ser intercalado com a cultura. As empresas recomendam, então, 10% da sua área total, ela tem que ter, tá? A planta não transgênica, a cultivar não transgênica na área, para que ela possa desenvolver esses indivíduos suscetíveis e assim haver o cruzamento e, por exemplo, e a diminuição, então, da possibilidade da evolução da resistência, certo? Agora, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente faz esse intercalado, tá? Nos Estados Unidos, nas sementes de milho, eles misturam as sementes transgênicas com a convencional. No Brasil, uma época se cogitou em fazer isso, porque aí o produtor seria obrigado a plantar transgênico com convencional, porque no mesmo saco já ia vir para ele, já ia comprar aquilo misturado. Mas por que no Brasil isso não daria certo, tá? Porque lá nos Estados Unidos isso dá certo. Porque o objetivo deles de controle lá são a diatreia, a diabrótica especiosa, desculpa. A diabrótica especiosa, ela tem a larva alfinete, que se alimenta de raízes de milho. Então, aquela vaquinha brasileirinho coloca os ovos no solo, a larva penetra no milho, na raiz e se alimenta da raiz do milho. E nos Estados Unidos, a diabrótica especiosa é uma praga muito importante. Essa larva alfinete consome muito as raízes do milho. E nós sabemos que praga de solo, eles não conseguem se locomover com muita facilidade. Então, nos Estados Unidos, eles misturam o milho transgênico com o convencional, o produtor planta ali junto, fica misturado, porque isso possibilita que essas plantas atinjam mais a diabrótica, que vai chegar ali colocando ovos na planta, né? E como vai estar intercalado, vai pegar uma gama maior de indivíduos de diabrótica de larva alfinete, certo? Então, para isso lá funciona. No Brasil, quando se cogitou, depois viu que não ia dar certo. Por quê? No Brasil, o nosso controle principal de milho transgênico é as lagartas de Lepidoptera,
não é a larva alfinete aqui. O problema maior são as lagartas de Lepidoptera, de Spodopteras, de Helicoverpa, zeia, né, que é a lagarta da espiga, do milho, lagarta do cartucho. E o que acontece? As lagartas de Lepidoptera, quando estão maior, se elas começam a se alimentar de uma planta transgênica aqui do lado, e aí elas não sentem bem, ela pode descer, andar para a planta do lado que é convencional e comer ali numa boa, tranquilamente. Então, o efeito de misturar aqui pra gente não é válido, por isso aqui as faixas são mais recomendadas. Então, você tem 800 metros, você tem uma faixa aí fazendo da sua área 10% de convencional. Porque aí a lagarta que está no seu transgênico, ela não vai caminhar, né, até uma longa distância para chegar no seu milho convencional. Então tem essa diferença. Nos Estados Unidos costuma se misturar a semente porque o inseto-alvo deles lá é a larva alfinete, enquanto o alvo no Brasil são as lagartas de Spodoptera e Helicoverpa. Então aqui são feitos em faixa, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa, eu vou pôr uma tabela, né, no Moodle, de cultivar transgênica do Brasil, que tá recomendada para esse ano de 2020, né? Então nós vamos iniciar a safra agora, de 2020 e 2021. Então, eu quero que vocês pesquisem uma cultivar de soja, uma de milho e uma de algodão. E aí eu vou colocar lá uma tabela com as características. Eu quero o nome da cultivar, sobre quais insetos elas atuam, como é recomendado a área de refúgio pela empresa, porque lá no site, quando você entrar na empresa e ver a cultivar, também tem a recomendação de como que deve ser feita essa área de refúgio. As empresas, elas prezam muito por isso, porque isso mantém a tecnologia delas no mercado mais tempo. Se o produtor não respeitar, isso acaba fazendo com que a empresa perca dinheiro, né? Com essa tecnologia, tá? Então eu vou colocar tudo lá, eu quero saber quais proteínas que essa cultivar tem, se é mais de uma, quais são elas. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição, aí tem meu e-mail, meu telefone e até logo.